pouquinho sobre por que decidi fazer esse clube de leitura, como vai funcionar e etc. Não? Vamos fazer uma pequena introdução. Já que é o primeiro dia, vamos fazer uma pequena introdução. Bueno, eu he decidido fazer esse clube de leitura, é uma ideia que eu já tinha há muito tempo, há uns 2, 3 anos, mais ou menos, que tenho a ideia de fazer um clube de leitura. Incluso tentei fazê-lo em 2 ocasiões, não, com 2 livros distintos de Maria Montessori, pero não funcionou porque a gente começava a seguir e depois parava de seguir, não sei por que motivo, nada me é explicado, não sei se porque a leitura era muito densa, era muito complicada de entender, não sei. Eu quero pensar que é porque os livros que elegi eram muito difíceis para acompanhar, apesar que tampouco eram livros super difíceis. Um foi La Educação e la Paz e o outro foi Cidadão do Mundo, que não são os livros mais difíceis de Maria Montessori, são livros curtos e tudo, pero não sei o que foi que passou, que a gente deixou de seguir e não funcionou. Então, pensei, bueno, creo que a la gente não le gusta los clubes de leitura. Então, deixei esse plano, não? Pero a verdade é que me seguia chamando a ideia do clube de leitura, e também porque creio que é uma boa maneira de obrigar-me a ler, a ler livros de criança, de outros autores que não são Maria Montessori, porque existem muitos, não? E muitos autores que falam sobre a infância, que são muito válidos, e então para obrigar-me também a ler esses autores, porque, claro, com o dia a dia, com o corre-corre, o trabalho, a casa, acaba sendo difícil de ler esses livros, não? Então, para obrigar-me a ler, decidi fazer esse clube de leitura, porque pensei, se hago um clube de leitura que me comprometo com a gente, que vou atrair a leitura do livro um dia determinado, na hora determinada, se eu me comprometo, então aí sim vou conseguir ler o livro até o final, não? E por isso decidi fazer o clube de leitura de Isabelle Filhosat, porque é uma autora uma amiga minha que vive em França já me havia falado várias vezes dela e sempre falou muito bem, não? E essa minha amiga é Ana Luz, eu tenho algumas entrevistas realizadas com ela aqui na Carpetita de Rios, que podes encontrar, ou em meu canal de YouTube, onde está mais organizado, podes também ver as entrevistas que hice com ela. Ela é especializada em educação para padres, não? Em educação parental, como se chama. E Isabelle Filhosat é uma de suas mentoras. E ela sempre me recomendou para ler Isabelle Filhosat, Então, eu uma vez he leído um livro dele sobre o ninho de 6 a 11 anos, que é um livro assim muito rápido, não entra muito em detalhe, me pareceu que era um livro que era um pouco superficial, não? Que dá só algumas situações e como que os padres devem atuar. E eu queria um livro um pouco mais denso, então ele me recomendou O Mundo Emocional do Ninho. E esse é o livro que nós vamos começar nosso clube de leitura. Se funciona muito bem, seguiremos lendo outros livros, tenho um montão aqui que podemos ler, e espero que funcione, porque creio que é uma maneira de aprender juntos, que é muito válido, não? Se leemos solos, nós aprendemos, mas se leemos juntos, aprendemos muito mais. Tudo que é hecho em grupo se saca muito mais proveito. Então, essa é a ideia, não? E por que Isabelle? Bueno, porque Isabelle Filhosat já é explicado por minha amiga, pero quem é Isabelle Filhosat, não? Ela é uma psicoterapeuta francesa. Aqui nos diz, é uma das autoras mais conhecidas em França por seus livros sobre educação infantil e inteligência emocional, com mais de 20 anos acompanhando a niños e adultos em seu caminho hacia uma maior liberdade. Filhosat sempre nos transmite que o respeito ao niño é a base de uma infância feliz e harmoniosa, não?
Creo que ella va muy de acuerdo con todo lo que yo enseño, con todo lo que yo prego, y por eso decidí empezar por ese libro. Ele es muy finito, ¿no? Tiene, a ver cuántas páginas tiene, 219 páginas, que están divididos en 10 capítulos, creo. Sí, 10 capítulos y una conclusión. Entonces, la idea es leer ese libro con vosotras todos los martes a las 11 de la mañana. Vamos a ver si conseguimos leerlo en 10 semanas. No sé si vamos a conseguir leerlo en 10 semanas porque hay algunos capítulos que son cortitos, pero hay otros que son más largos. Entonces, quizás va a ser necesario, dependiendo del capítulo, usar 2 días para comentarlo, ¿no? Vamos a ver como que la cosa va saliendo. Y bueno, isso vai ser sempre nesse formato direto. Vai ser gravado, vai estar disponibilizado depois em Migrid e também vai ser añadido à coleção de YouTube, vale? Para, se tu preferes YouTube, podes depois, por la noite, mais ou menos, eu creio que tu já vais encontrar a gravação desse direto ali no canal de Nossos Momentos Montessori para assistir por ali também, vale? E de que vai o livro El Niño y su Mundo? Pues va sobre El Niño y su Mundo, no, perdón, El Niño y su Mundo es la colección donde está el libro. El nombre del libro es El Mundo Emocional del Niño, comprender su lenguaje, sus risas y sus penas. Esse livro é sobre o mundo emocional do niño, sobre as emoções, como temos que acompanhar o niño quando ele está triste, quando ele está com rabia, não todas essas situações que são tão complicadas. Pero também dá para fazer o vídeo em pausa, não sei, algum problema aqui do Instagram. Está mais focado em ninhos pequenos, pero também podemos aproveitar, perdão que estou resfriado, podemos aproveitar os conhecimentos para os ninhos maiores de 6 anos, porque são, a maior parte são coisas que valem para todas as cidades, não? Algumas vezes temos que adaptar algo dependendo del cérebro que estamos falando, porque o cérebro do niño de 2, 3, 4 anos é muito maturo em relação ao cérebro de um niño de 6, 7, 8. Então, a lo mejor temos que fazer algumas adaptações aí, pero basicamente é o mesmo, não? As ideias sempre vão ser as mesmas, vale? E bueno, eu espero que os guste. Teremos uma pessoa aqui comigo, não sei quem é. Pero te doy buenos días y muchas gracias por estar aquí conmigo. Si hay algún problema para escuchar o alguna cosa que esté complicado, por favor, escríbeme en los comentarios, ¿vale? Porque estoy con estos cascos que outro dia los utilicé en un outro direto y funcionaron muy bien. Espero que nesse direto eles também funcionem bem. Vale? Entonces, El Mundo Emocional del Niño. El libro empieza con una dedicatoria que a mim me chamou muito a atenção e me pareceu muito bonito, e já vai ser toda uma declaração de intenções, não? Para entender de lo que vai esse livro. E disse: a mi padre, que militava e sigue militando contra a utilização da palavra educar, e preferia acompanhar a seus filhos. Marcado todavia por la violência de seus padres hacia ele, não sempre logrou estar com seus filhos, pero ha sabido estar para sus hijos. Me ha querido, respetado y considerado como una persona. Ha sabido darme lo que él no había recibido. Y después ya dice a Margot y Adrián, que me ha hecho de mí una madre, ¿no? A su esposo, comadrona, profesor, no se habla francés, ¿vale? Al profesor Bizet y Corinne Traszaninger, obstetras que acompanharam os momentos de felicidade mais intensos de minha vida, e a la Liga de la Leche, e a sua presidenta que me ajudou a dar al pecho a mis hijos e que deste modo me abriu a la puerta a uma fabulosa dimensão de intimidade. Não, é curioso que ela dá as graças, bueno, primeiro dá as graças a seu padre, aí já é toda uma declaração de intenções, não? Dá as graças a seus filhos, e logo dá as graças a los obstetras, la comadrona, e
personal da Liga de la Leche que ele acompanhou em seu parto e no pós-parto, não? E isso já nos dá uma ideia de por onde iremos entrar, não? Vamos entrar nesse mundo que passa ninho logo após o nascimento, é puerpério, não? É período de esterogestação, hasta chegar também a los niños um pouco maiores, não? Eu também tenho uma relação de carinho com as assessoras de lactância, porque quando meu filho era bebê, tive muitíssimos problemas de lactância, a mim me toca sempre a loteria em las coisas raras, como eu sempre suelo dizer, não? Não me toca a loteria de dinheiro, pero me toca a loteria de outras coisas. E eu tive um problema de hipogaláctea com meu filho, não? E já sei que tu vas a dizer, pero a hipogaláctea não existe, a hipogaláctea é um mito, não sei. Se existe a hipogaláctea, não é um mito. Se é verdade que é algo muito difícil de ocorrer, pero pode ocorrer. E em meu caso ocorrido, incluso foi diagnosticado por uma assessora de lactância, BCLC, presidenta de uma associação, e ele incluso consultou a Carlos Gonçalves, ao pediatra famoso Carlos Gonçalves, porque ele estava 90% segura, pero faltava esses 10%, e ela entrou em contato incluso com ele para falar sobre meu caso, antes de dar-me o veredito de que eu tinha hipogaláctea e não ia conseguir fazer uma lactância exclusiva com meu filho, não? Então, de aí já podeis ver que he passado por muitas coisas antes de encontrar a Montessori, não? Porque sei que vosotras me conheceis aqui por Montessori, por a disciplina positiva e tudo isso, pero es que antes de encontrar a Montessori, antes de encontrar a disciplina positiva, encontrei a criança com apego. Essa foi minha primeira parada, vamos dizer assim, não? E encontrei a criança com apego graças a uma assessora de lactância que não sei se todavia sigue existindo sua associação, que se chamava Multilacta, que era especializada em gemelos, não? E em casos assim super complicados como o meu. E eu les devo muito, porque apesar que nunca consegui ser uma lactância exclusiva comigo, sim consegui dar o pecho durante quase um ano de maneira mista, não? Com o biberão também. E bueno, vamos começar aqui a leitura. A gente entra, sale, não sei o que les passa, chicas, por que não queréis fazer aquela leitura comigo? É super interessante, pero bueno, vale, vamos a ver se depois, uma vez já esteja gravada, se a gente lhe chama mais a atenção, não? Bueno, depois da parte da dedicatória, vem uma frase que também me gostou muito, que os vou ler, e diz: dices que cansa estar com niños. Tienes razão. Añades que te cansa porque tienes que ponerte a su nivel, agacharte, inclinar-te, arrodilhar-te, hacerte más bajito. Te equivocas. No es eso lo que cansa más bien es el hecho de verte obligado a elevarte hasta la altura de sus sentimientos, estirarte, alargarte, ponerte de puntillas, para no herirles. Essa frase me ha encantado, é muito bonita e é a verdadeira razão por que cansa estar com os niños, porque nós não estamos dispostos a ir hasta sua emoção. E isso também vamos a descobrir por quê. Essa frase é de, não sei dizer seu nome, Janusz Korczak. Não sei se é polaco, parece ser polaco esse nome. E, bueno, seguimos adelante. Vamos começar com o primeiro capítulo, que é Podemos desarrollar o coeficiente emocional de nossos filhos. Não? Eu vou saltar a introdução, vale? Vamos entrar direto. Podemos desarrollar o coeficiente emocional de nossos filhos, essa é a página 23, e esse é o capítulo 1. Esse capítulo tem poucas páginas. Vai de 23 ao 28, são 5 páginas, não? Então, Isabel nos começa dizendo: quando estava embaraçada de meu primeiro filho,
Rogaba que fuera bueno sin ser servil, que pudiera afirmar-se e estar cómodo ante los demás, sin ser dominante, que fuera valiente e empreendedor, sin ser orgulhoso ou cínico, feliz consigo mesmo e com os demás, que tuviera la inteligencia del corazón. La inteligencia del corazón es la capacidad para resolver los problemas que plantea la vida, ya sea a causa de los demás o porque sobrevienen experiencias difíciles o porque emerge el sufrimiento, la enfermedad o por la presencia de la muerte, para que pueda ejercer plenamente y exige un justo dominio de los temores, las iras y las tristezas que aparecen a diario. La inteligencia del corazón es nada más y nada menos que la inteligencia emocional, ¿no? Aquilo que ahora la gente dice coeficiente emocional, la inteligencia emocional, ¿no? Y cómo que podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollarla, ¿no? Y en ese tema que Isabel va a entrar aquí. Ela nos dice, respeitar las emociones de un niño significa permitirle sentir quién es. Tomar consciência de si mesmo aqui e agora significa situar em posição de sujeito, autorizar-lhe a mostrar-se diferente de nós outros, considerar-lhe como uma persona e não como um objeto, dar-lhe a possibilidade de responder a sua maneira particular à pergunta: quem sou? Não? Então, se trata de acompanhar os niños desde os sentimentos. E para acompanhar tu hijo desde os sentimentos, tens que recordar que ele é um ser humano, é uma pessoa, como tu, como todos os demás. Não és um ser inferior, não és porque és pequeno, não és porque não sabe andar, não és porque não sabe falar, não és porque tem pouca experiência sobre a terra, porque todavia não está na escola, não, que és um ser inferior. Isso não tem nada a ver. Os niños são seres humanos, dignos de respeito, dignos de dignidade. Temos que dar-lhes essa dignidade e temos que acompanhá-los, temos que escutar-los, não? E logo ela nos disse: el niño aprende principalmente de seus padres. La atitude educativa hacia el niño es determinante no desarrollo de su coeficiente emocional. El niño toma como modelos a sus padres y tiene tendencia a seguir de forma espontânea este ejemplo más que los consejos, ¿no? Isso é algo que eu sempre comento com mis alunas, com mis clientes, ¿no? Do programa personalizado e tudo. Temos que recordar que nós temos o que são as neuronas espejo, ¿no? E as neuronas espejo em los niños estão muito fortes, ¿no? Em los adultos também, mas em los niños especialmente está muito forte. Então, eles não vão aprender aquilo que lhe digamos, eles vão aprender aquilo que hagamos, não? Eles vão acabar assimilando aquilo que nós hacemos. Então, se por exemplo, se tu te quejas que tu hijo é muito desordenado, possivelmente tu também és uma pessoa desordenada, não? Ou então, talvez não seas uma pessoa desordenada exatamente, pero não lhe dá o exemplo de como ordenar, não? Então, tens que dar o exemplo de ordenar a este niño, não? Tem que ir ensinando como se hace, para que ele também tenha a atitude, a intenção de começar a ordenar. Se vivimos em desordem, o niño também vai viver em desordem. Pero se vivimos em ordem e não orientamos o niño a como entrar em ordem, ele tampouco vai entrar. Necessita também nossa ajuda nesse sentido. E aí ela nos sigue. Ayudar a nossos hijos a desarrollar su coeficiente emocional los obliga a desarrollar el nuestro. Ayudar a un niño a crecer significa crecer nosotros mismos. Nuestros hijos, espejos de nuestra realidad interior, nos enfrentam a nuestros límites e nos ensinam a amar. São excelentes guias espirituais por pouco que lhes escutemos. Não, isso é algo que Maria Montessori já sabia há mais de 100 anos, não? Quando ela nos dizia que o niño é o maestro del hombre. Se nós damos a oportunidade de escuchar a nossos niños, não? E escuchar de uma maneira ativa, com respeito, não? De acompanhá-los de verdade, então vamos ver que eles têm muito mais que ensinar a nós
que nós ensinar a eles, não é? E isso que sempre estamos falando em Montessori, não? Então, depois, Isabelle nos conta como passou com sua hija quando tinha 14 meses, que a niña se despertava muitas vezes, não tinha um sonho regular, ela já estava um pouco desesperada, buscou um médico, e o médico lhe ha dicho que ela deveria quitar a niña de pecho, não? Porque a niña para dormir, ela só dormia pegada ao pecho. E o médico ha dicho que essa era a causa do problema, que tinha que no momento que ela quitasse o pecho e deixasse a niña na cuna e se tinha que llorar, que llorara, que não, que isso ia passar. E Isabelle disse: "Perdona, Margot, Margot é Soninha. Perdona, Margot, te pido perdão. Quanto lamento agora haber escuchado aquela mulher." Não, a mulher é a médica. "Assim, pois, te deixei llorar. Lloraste 40 intermináveis minutos, sola em tu habitação, e luego terminaste por dormir en los brazos de tu padre. Aquela noite te despertaste cada 2 horas. Por desgraça, a pediatra me havia hecho sentir culpável e reincidí ao dia seguinte e ao outro. Quando dias mais tarde seguias llorando para reclamar a última toma e evidentemente te despertavas muito mais por la noite, entonces envié a la porra los consejos de los expertos y te escuché. Te di lo que reclamabas y lo que necesitabas: contacto, leche, proximidad, una toma. Instalamos de nuevo tu cama junto a la nuestra. Te dormiste en mi pecho dulcemente. Te sentías segura y dormiste mejor." ¿No? Entonces, ahí es lo que ela nos cuenta, que creo que a maioria de nós passamos por isso, não? Quando vamos a comentar com o médico, pediatra, com psicólogos, não? Que o niño não dorme bem, que o niño só dorme com o pecho, ou a vezes não é que dorme com o pecho, mas ele se desperta muitas vezes, não? Sempre nos vão dizer: "Deja llorar, deja solo em sua habitação e deja llorar", não? Que é o que aqui em Espanha nós chamamos de método Estível, não? Existe um livro de um pediatra espanhol que se chama Dr. Estível, e ele ensina justamente esse método de deixar o niño llorando em la cuna solo, que disse que depois de não sei quantos dias que ele vai parar de llorar. Pero o niño, ele para de llorar não é porque ele aprendeu a dormir solo, ele para de llorar porque ele ha desistido, não? Quando o niño llora, ele está pedindo socorro a seus padres, porque ele está desesperado, ele necessita contato, ele necessita estar cerca de sua madre, e por isso ele llora. E como ele llora um dia, 2 dias, 3 dias e vê que sua madre não vem, então ele desiste, ele tira a toalha e acaba dormindo por excesso de cortisol, que é uma hormona que nós fabricamos quando estamos extremadamente tensos e estressados. E é por uma overdose de cortisol que o niño acaba dormindo, não é porque ele aprendeu a dormir. Na verdade, o método Estível deveria estar proibido por lei, porque acaba com o niño, não? E como são bebês, como não sabem falar, não podem dizer como se sentem, então les tratamos como se fossem coisas, como se fossem muñecas movidas a pilas, não? E isso é o maior erro de todos, porque um niño, por mais que seja um bebê, já é um ser humano e já tem uma rica vida interior, que isso também Maria Montessori nos comenta em seus livros, não? E por isso eles tratamos tão mal a los bebês. Isso é uma pena incrível. Claro que não somos todos, não? Pero infelizmente todavía muitas pessoas hacen assim. E aqui Isabelle nos vai dizer: imponer a um bebê que duerma sem os ruídos de la respiração de seus padres, sem el olor de sua madre, é uma violência que ele inflige em nome de la tranquilidade do adulto. La separação precoz não conduz à autonomia, sino ao medo, ao abandono e à dependência relacional. É indiscutível que a autonomia se elabora em base a um sentimento de segurança,
E se nos perguntáramos acerca deste temor a ser abandonados, tão difundido em nossa sociedade? Por fortuna, a literatura infantil atual supera esse tabu e proporciona novas soluções a los padres. Em numerosos livros, os ositos não querem dormir solos e acabam passando a noite pegaditos a mamá ossa e a papá osso. Não é? É verdade. Nunca vais encontrar um livro infantil que vai dizer que a mamá osso, a mamá pata, a mamá gata, etc., deixa seus ninhos llorando em uma cuna. Nunca vais encontrar um livro infantil assim. Sempre os ninhos infantis vão desde o amor. E na verdade, esses livros têm muito mais que ensinar-nos que os livros de certos pediatras. Não? Os pediatras não podem saber mais que as madres. Han aprendido a teoria. Tu bebê não és uma abstração, não és teórico, és muito real. E se as teorias podem abrir horizontes, é importante que ajudem a escutar melhor a los niños, em lugar de se descalhar. Um médico, um psicólogo, um experto titulado ou tu suegra intentam que te sintas culpável? Libera-te. Escucha solo a quem te ajude a escuchar a tu hijo. E essa é a maior verdade de todas. E eu também me di conta disso quando meu filho era bebê. Porque muita gente se mete, muita gente parece que conhece a ti melhor que todos, que conhece a tu filho melhor que todos, não? E recebi também muitos palpites que não foram solicitados de pediatras, de matronas, de la suegra, de familiares, não? E liga um momento que tu não aguantas mais, não? O que queres é deixar de escuchar tudo isso, porque tu sabes no fundo de ti, em tu coração, tu sabes que eles não têm razão, não? Há algo dentro de ti que está dizendo, não lo hagas, não lo hagas, não lo hagas, não? E foi no momento que eu disse, vete a todo el mundo e vou fazer o que a mim me dá a gana, foi quando comecei a ser mais feliz. E aprendi a escuchar solamente as pessoas que me ajudavam a escuchar a meu filho. A primeira pessoa foi minha assessora de lactância. E depois, graças a ela, fui entrando em todo um mundo, não? Graças a ela, descobri a Carlos Gonçalves, a Laura Gutman, a Naomi Aldort. E primeiro comecei com essas pessoas. E de aí a entrar em Montessori, na verdade, não faltou muito. E apesar que foi algo mais ou menos sem querer, não? Aconteceu mais ou menos sem querer em minha vida. Eu já expliquei várias vezes, não? Que descobri Montessori quando estava buscando informação sobre decoração de habitações. Pero logo vi que tinha uma conexão, não? Entre tudo isso. E ela disse, insisto tanto em ele porque as madres são particularmente vulneráveis, sobretudo com seu primeiro filho, pero também com os seguintes, pois nenhum ninho é a cópia idêntica de outro. A maioria de las madres querem hacerlo bem. Se sentem responsáveis desta vida que han traído ao mundo. Se sentem facilmente desamparadas frente à intensidade das demandas do bebê. Podem sentir-se intimidadas por este pequenín que têm entre suas manos. Encaram uma nova responsabilidade, um novo ofício. A única formação que têm é a educação que han recebido. São, pois, presas fáceis para quienes dan lições de todo tipo. A educação é um tema delicado, muito delicado, que desencadena paixões em seguida. As polêmicas causam estragos e dividem as famílias. É importante ter em conta, a la vez, esta vulnerabilidade da madre e a intensidade dos debates para evitar rodear-se, desde antes do nascimento, de pessoas positivas, que ajudem e se prestem a escuchar sua realidade frente a esse bebê em lugar de a sua própria ideologia. Só um momento. Esse conselho que dá Isabel Filosá é extremamente importante.
e foi algo que eu aprendi a base de hostias, com perdão da palavra, porque antes de meu hijo nascer eu leía muitas revistas, dessas Mi Bebé e Eu, Como Ser Padres, não? Eu leí também aquele livro famoso Que Esperar Quando Tu Estás Esperando, pero não me he explicado sobre essa necessidade, não? De compreender o ser humano que é um bebê. Isso nadie te explica. E no livro de Que Esperar Quando Tu Estás Esperando, te hablam sobre o ponto de vista médico, não? Te hablam, tu estás com tantos meses de embaraço, o tamanho de tu bebê agora é correspondente a uma sandia, é correspondente a uma beterraba, é correspondente a uma calabaça. Vão comparando sempre com legumes, pero nadie te explica sobre a vida interior, nadie te explica sobre que é um bebê, não? Sob o ponto de vista emocional. Só hablam sobre as transformações do corpo, que agora já tem tantos centímetros, que já tem tal órgão desenvolvido, pero não hablam sobre o ponto de vista das emoções do bebê, não? Nadie habla sobre isso. Eu sempre recomendo a las mamás que estão embarazadas a ler um livro que é muito bonito. A ver. Esse livro que sempre recomendo a las mamás que estão embarazadas. Vai haver a ver, eu vou ler porque aqui na pantalla aparece ao revés, não? Se chama La vida secreta del niño antes de nacer, do Dr. Thomas Verne e John Kelly. Esse livro é curioso porque eu descobri graças a um reportagem, creio que da revista Mi Bebé e Eu, uma dessas revistas, e é maravilhoso esse livro. É sobre um psiquiatra, é um psiquiatra que levou décadas estudando sobre a vida uterina do bebê, pero não sobre o ponto de vista anatômico, físico, não, sobre o ponto de vista emocional. Ele hizo uma grande pesquisa, uma grande investigação durante anos e anos, durante décadas, tanto com madres embaraçadas, com madres que haviam acabado de dar à luz, e também com pessoas adultas, porque ele queria descobrir a respeito da memória. Ele queria ser um estudo. Foi assim que ele acabou entrando, porque na verdade o que ele estava estudando era sobre a memória do ser humano. Ele queria saber desde quando começava a memória, não? Porque existem muitas teorias a respeito disso, não? E ele queria hacer esse estudo, então ele começou a estudar, entrevistar pessoas adultas e madres, e acabou descobrindo outra coisa, não? É sempre assim que ocorrem as maiores descobertas científicas, não? Vas detrás de uma pergunta e acabas encontrando outra pergunta. E mientras ele estava tentando descobrir quando começa a memória, o que ele acabou descobrindo é que o niño, quando está todavia dentro do ventre materno, ele já tem memória. Não, ele já tem uma vida emocional já desde dentro do ventre. É algo incrível. E como que ele ha podido descobrir isso? Ele conta várias histórias de pessoas que tinham recuerdos de quando estavam todavia no ventre de suas madres, não? E muita gente vai dizer, não, mas isso é impossível, não é possível. Nadie tem recuerdos de quando estava dentro do ventre de sua madre. Bueno, por isso ele encontrou pessoas que sim, não? E então é muito forte, e daí ele acaba descobrindo o que é a vida emocional do niño antes de nascer, não é? E é um livro que recomendo a todas as pessoas que vão a ter um bebê, porque te dá uma outra visão sobre esse bebê que vas a ter, não?
Não pensas em ele como se fosse uma muñeca que está sendo fabricada, que está formando os órgãos e os huesos e etc. Não? Não pensas assim. Pensa como exatamente o que é um ser humano que tem necessidades emocionais, que tem uma inteligência. Não? É muito bonito esse livro, lo recomendo muito. Mari? Quando hacemos algo obedecendo às ideias de outra pessoa, podemos equivocar-nos. Plantea-te a pergunta de forma simples, Liana. Me convence ou não me convence? Se te convence, hazlo. Se não te convence, abstente. Assim de sencillo. Confia em ti. Escucha tu coração. E confia em tu hijo. Escucha lo que te dice com seus gritos, pero também com seus comportamentos, suas atitudes, incluso sus turbações. Lo que não sabe decirte com palavras, o expressará com síntomas. Não temas, és um linguagem, se dirige a ti, su madre ou su padre, e podes aprender a comunicar-te com ele. Não? Isso é muito bonito também. Nós pensamos que os niños lloram e lloram, não? E não entendemos por que eles estão llorando. E os niños, eles se comunicam com nós através do llanto. E não é só para dizer, tenho hambre, mi pañal está sucio, tenho sueño. Isso também, mas não é só estes mensagens que ele te vai transmitir. Ele te vai transmitir outros mensagens também por meio do llanto. Não? Isso nós vamos falar no próximo capítulo, vale? Pero terminando aqui o capítulo, certamente o linguagem do niño não sempre é fácil de entender, aunque detrás de su llanto ou sus síntomas sempre há uma angústia. Esta não suele ser de compreensão óbvia. Pode venir de lejos, de sua própria história ou de la de um antepassado. Em efeito, os niños a vezes se convertem em espejo do inconsciente de seus padres ou abuelos. Para entendê-los melhor, se precisa então a ajuda de um psicoterapeuta. Su papel é de hacer mover o que há em tu interior, indicar-te as pistas que debes seguir para encontrar a origem das dificuldades, ajudar-te a formular tu história para detectar os nudos afetivos que podem permanecer ativos em tu inconsciente ou em tu hijo. Te escuchará e iluminará o caminho a seguir, pero tu debes encontrar a resposta. Então, muitas vezes, quando o niño está chorando, ele te quer indicar algo que ele está sofrendo, uma angústia. E vas a ter que decifrar esse código. O que é que ele te está querendo transmitir com esse llanto? Não? Eu não sei vosotras, pero eu recuerdo que os primeiros meses de vida de mi hijo foram muito difíceis. En el momento que me quedé sola en casa con él, porque mi marido tenía que trabajar y a veces él trabajaba por la noche, yo estaba las noches sola con mi hijo y recuerdo para siempre de muchas y muchas madrugadas de estar con mi bebé en brazos andando en el pasillo para allá y para acá, para allá y para acá, él llorando como si me hubieran pegado, assim, llorando com força, com desespero. E às vezes eu também llorava, muitas vezes sujetava em braços, porque dizia, não sei o que fazer para ajudar esse ninho. A única coisa que podia ser era dar-lhe braços e estar andando para allá e para cá, para allá e para cá. Era horrível, era uma sensação de frustração enorme, porque não consegues compreender o que ele te quer dizer. Não, eu pensava, por que ele está llorando tanto? Se está alimentado, está limpio, le estou tentando fazer dormir, por que ele llora? Por que llora tanto? Não? E a única coisa que podia ser era ter paciência e entender que aquilo era o que tocava e havia que acompanhar e já está. Não? Hoje em dia, com mais conhecimento, com mais experiência, vemos que quando os niños lloram, apesar de ser tão pequenitos, de ser recém-nascidos, de ter 1 mês, 2 meses, eles já te estão transmitindo uma informação. Eles já te estão transmitindo uma mensagem. Já estão querendo dizer-te algo que está passando com eles. E, bueno, vamos a tentar descobrir o que é, não?
En el capítulo 2, que vamos a ler la semana que viene, se llama 7 preguntas que puedes plantearte para responder a casi todas las situaciones, ¿no? Y él nos va a enseñar, pues eso, 7 preguntas que debemos hacer a los niños para intentar ayudarles e tentar ligar a essa emoção que eles estão sentindo e que eles todavia não sabem explicar muito bem, não? Como podemos ajudar os niños nesses momentos? Já começamos na matéria a partir do capítulo 2. Então, eu te espero o próximo martes a las 11 da manhã aqui em Instagram, que vamos a ler esse capítulo 2. Esse capítulo sí que é grande, ¿vale? Vamos a ver se conseguimos fazer tudo em uma única sessão, senão vamos a ter que repartir em 2. E, bueno, repetindo, este é o livro, El mundo emocional del niño, de Isabelle Filosat. Se a ti te gostaria de comprar para lê-lo, em meu grid vas encontrar um post que aparece essa foto, não? Em que le hablo sobre o livro, e também em meu perfil, no perfil do Instagram, e no link de la bio. Quando tu pinchas sobre o link de la bio, te vas a aparecer um montão de botões, e um dos botões é o livro do Clube de Leitura El Mundo Emocional del Niño. Quando pinchas nesse botão, te vai levar a Amazon, e ali tu podes comprar esse livro se tu queres comprar em Amazon, não? Se queres comprar em uma livraria, pues nada, esse é o nome do livro, o nome da autora, e lo puedes a buscar, ¿vale? E é isso, espero que os haya gostado. Se tenéis alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa, já sabéis, é só mandar-me por DM, ¿vale? Muchísimas gracias e que tengáis um feliz dia. Hasta luego.